Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Seja bem-vindo a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Eu lembro você que este canal é um projeto de extensão que eu coordeno na universidade onde eu trabalho. Por isso, é importante o seu engajamento. O seu engajamento consiste em curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas e fazer algum tipo de comentário. O engajamento é importante para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e ao material. E quanto mais pessoas tiverem acesso, mais a universidade pública consegue constituir uma de suas atividades essenciais, que é oferecer extensão de qualidade para as pessoas. Nesta fase do projeto, nós estamos falando sobre Chomsky. E ao longo dos vídeos, se você ainda não viu os vídeos anteriores sobre Chomsky, eu peço que você volte lá e veja. Ao longo dos vídeos sobre Chomsky, eu tenho colocado com você as principais ideias que o teórico apresentou, algumas diferenças entre ele e o estruturalismo. E no vídeo de hoje, nós vamos continuar falando a respeito dessas ideias, das principais ideias constituintes dessa concepção teórica, e vamos falar de outros dois conceitos que são muito marcantes e que são muito importantes para essa visão teórica. Esses conceitos são os conceitos de estrutura de superfície e estrutura profunda. Ao falar sobre esses dois, eu obrigatoriamente tenho que retomar com você os conceitos de competência e desempenho. Então, se não tiver ficado muito claro para você o que é competência linguística, o que é desempenho linguístico, talvez agora, ao falar de estrutura de superfície e estrutura profunda, isso fique mais claro para você. Para iniciar, eu quero fazer a leitura de um trecho que é introdutório dessa temática que nós vamos desenvolver hoje. Para Chomsky, a capacidade linguística reside no cérebro humano. E aí eu já tinha falado sobre isso e já comentei com você que já existem alguns estudos em desenvolvimento querendo dar conta da possibilidade de que a capacidade linguística vem impressa no nosso DNA, mas por enquanto são elucubrações que ainda estão em desenvolvimento, não tem nada definido sobre isso. Para descrever o processo cerebral que dava origem às frases, ele postulou a tese de que a linguagem humana ocorre em dois níveis. Esses dois níveis são a estrutura de superfície e a estrutura profunda. Lembra que eu já falei com você nos vídeos anteriores que para conseguir explicar a questão do inatismo linguístico, do fato de que nós nascemos com a capacidade linguística, ele apresenta os conceitos de competência linguística e desempenho linguístico. Agora, para poder explicar melhor como que essa capacidade linguística vem impressa no nosso cérebro, está associada às nossas capacidades cerebrais, é que ele apresenta então esses dois conceitos que são estrutura de superfície e estrutura profunda. Eu quero que você leve em conta, para ficar mais fácil o entendimento, o conceito literal, tá? O que é uma coisa superficial e o que é uma coisa profunda. Então, o superficial é aquilo que é facilmente atingível, aquilo que é quase palpável, que nós quase conseguimos tocar. E o profundo, ao contrário do superficial, é aquilo que está em níveis mais profundos, cujo alcance é mais difícil, que você precisa de maior empenho para conseguir alcançar. Tudo isso, esses dois conceitos, estrutura de superfície e de estrutura profunda, estão então associados ao que o Chomsky coloca sobre a capacidade linguística residir no nosso cérebro, tá? Bom, o que é a estrutura de superfície? Como o nome diz, como eu falei há pouco, superfície é algo que é visível, que é facilmente atingível. Essa estrutura de superfície, nesta concepção teórica, diz respeito às frases que nós geramos. Então, aquilo que você consegue perceber, tanto de você mesmo, quanto das outras pessoas. Quando você produz, quando você gera uma frase, ou quando outra pessoa gera uma frase, essa atividade de geração de frases é que vai constituir a estrutura de superfície. Então, aquilo que é visível entre aspas, aquilo que é captável pelos ouvidos, aquilo que é perceptível de forma mais contundente, é o que constitui a estrutura de superfície. Já a estrutura profunda está associada ao conhecimento que temos sobre a língua. Então, aquilo que está mais denso,
aquilo que não é visível, aquilo que não é palpável, aquilo que não é completamente acessível, como é a questão da superfície. Esses dois conceitos, eles são equivalentes aos conceitos de competência linguística e de desempenho linguístico. E você consegue associá-los ainda aos conceitos de língua e fala. É importante que você tenha em mente que não são a mesma coisa, tá? Eu não posso dizer que estrutura de superfície, estrutura profunda, língua e fala são a mesma coisa, mas eu posso dizer que são conceitos equivalentes. A estrutura profunda, que está associada ao conhecimento que nós temos sobre a língua, que é aquilo que você não sabe onde fica, que fica em algum lugar que não é palpável, está associado ao conceito de língua, que é o sistema de signos, o sistema de regras que o Saussure já havia categorizado, que também é algo que não é palpável, que não é alcançável, que não é atingível. Perceba que eles ficam mais ou menos no nível de equivalência. A estrutura de superfície, que são as frases que nós geramos, tem a ver com o conceito, está associado ao conceito de fala, que de um ponto de vista literal é a língua em uso. É quando eu coloco a língua em uso, quando eu aciono o sistema de regras que eu tenho e com isso eu consigo falar, e isso de alguma forma está equivalente à estrutura de superfície neste conceito do Chomsky. Agora, o grande X, a grande sacada aqui da visão teórica do Chomsky é o que acontece entre a estrutura de superfície e a estrutura profunda. Quando o Saussure falou sobre língua e fala, ele disse que a língua é o sistema de signos e a fala é a concretização da língua. E quando ele vem falar de sintagma e de paradigma, ele vai dizer que o paradigma é constituído pelo que não está sendo usado, pela língua em repouso, e o sintagma é constituído pela língua em uso. Mas é como se fosse uma coisa automática, digamos assim. Você sair do campo da língua para o campo da fala, você sair do campo do paradigma para o campo do sintagma, é como se fosse alguma coisa assim, meio mágica, digamos, que acontece sem nada entre uma ação e outra ação, sem nada no meio. Aqui, o Chomsky vai trazer uma versão diferenciada. Por quê? Porque para você sair da estrutura profunda, que está associada ao conhecimento sobre a língua, para chegar na estrutura de superfície, que é a língua em uso, isso não acontece assim de uma forma mágica. Não é um processo sem nada no meio. Entre uma coisa e outra, existe outro elemento. Então, entre a estrutura profunda e a estrutura de superfície, acontece alguma coisa. Existem alguns mecanismos que fazem com que haja uma espécie de conexão, uma espécie de ligação entre uma e outra. Isso que acontece entre a estrutura profunda e a estrutura de superfície é o que é considerado, que é chamado de regras de transformação. Então não é uma coisa mágica, não é uma coisa assim, papum, sai da estrutura profunda e chega na estrutura de superfície. Não, entre uma coisa e outra existem as regras de transformação. Essas regras de transformação é que vão possibilitar que haja essa modificação, essa mudança da estrutura profunda para a estrutura de superfície. Então, as regras de transformação, elas tornam acessível aquilo que é lá, mergulhado lá na profundeza. As regras de transformação tornam possível o acesso a isso que está nas profundezas, através da estrutura de superfície. Mas então, mais uma vez, não é uma magia que houve, digamos assim. Existe uma dinâmica entre uma estrutura e outra para que possa haver essa transformação, essa modificação entre a estrutura profunda, da estrutura profunda para a estrutura de superfície. Então, entre a estrutura profunda e a estrutura de superfície estão as regras de transformação, que são responsáveis pela organização da frase que será dita, pensada ou escrita. Então, perceba que, diferente do que o Saussure dizia quando ele falava de língua e fala, de paradigma e sintagma, aqui, entre a estrutura profunda e a estrutura de superfície, acontece alguma coisa no intervalo entre esses dois. E essa coisa que acontece são as regras de transformação.
Então, o intuito de Chomsky, o papel da linguística para Chomsky, ou a principal atribuição do linguista na visão de Chomsky, era descrever uma gramática que fosse gerativa. O termo gerativismo, ele tem tudo a ver com essa ideia inicial de Chomsky, dessa capacidade que nós humanos temos de gerar as frases. Essa capacidade de gerar as frases está associada ao conceito de competência linguística. E quando eu consigo gerar essas frases através das regras do sistema, eu vou constituir o desempenho linguístico. Quando eu estou no campo da competência, eu estou equivalente ao conceito de estrutura profunda, que tem a ver com a nossa capacidade e o nosso conhecimento sobre a língua. Quando eu estou no campo do desempenho linguístico, eu estou associado ao conceito de estrutura de superfície, que é aquilo que é o produto, o resultado final desse processo. Estrutura profunda, regra de transformação para chegar na estrutura de superfície. Então, mais uma vez, o intuito de Chomsky e da sua teoria era descrever uma gramática que fosse gerativa, capaz de gerar, no sentido matemático, todas as frases possíveis a partir de um conjunto limitado de regras e elementos. Esse aspecto matemático da teoria do Chomsky, eu vou falar mais sobre isso nos vídeos que virão, tá? E transformacional, que descrevesse as regras de transformação entre duas estruturas. Então aí vai aparecer um outro título, digamos assim, para essa visão teórica do Chomsky, que é o título de gramática gerativo transformacional. Então eu não só tenho a capacidade de gerar as frases, mas também existe uma transformação entre o meu conhecimento sobre a língua e o uso que eu faço disso, que são as frases propriamente ditas. Então existe uma espécie de processo, existem etapas que precisam ser seguidas e vencidas para que eu possa passar da competência linguística para o desempenho, para que eu possa passar da estrutura profunda para a estrutura de superfície. Então, se você for procurar materiais teóricos a respeito do Chomsky, você vai encontrar o termo gramática gerativa e gramática gerativo transformacional. Isso por quê? Por conta das modificações que foram acontecendo ao longo da concepção teórica. Então, no início, ele falava apenas que nós temos a competência linguística que proporciona, que possibilita a geração de todas as frases da língua, mesmo as que nunca foram ditas ou nunca foram ouvidas. Porém, a partir de um dado momento do amadurecimento teórico, ele trouxe essa nova forma de encarar a teoria. Eu tenho uma estrutura profunda lá no meu cérebro, eu tenho uma estrutura profunda que está associada ao conhecimento sobre a língua e eu tenho uma estrutura de superfície que está associada às frases propriamente ditas. Entre uma e outra existem as regras de transformação. São essas regras de transformação que possibilitam, que transformam o conhecimento linguístico, a competência linguística, a estrutura profunda em desempenho linguístico, em estrutura de superfície, em frases propriamente ditas. E essas regras de transformação é como se elas fossem uma espécie de funcionário, digamos assim, que nós temos lá dentro do nosso cérebro e que vai produzir as transformações necessárias para que o conhecimento linguístico se transforme em algo acessível, em algo que possibilita a intervenção comunicativa, que dentro dessa visão teórica do Chomsky são as frases, as estruturas sintáticas que nós produzimos, né? Então, eu quero que você entenda nesse vídeo que a gente parte de um momento em que a teoria era apenas para dizer que nós temos uma competência linguística que faz com que nós sejamos capazes de gerar todas as frases da língua. A gente passa para um outro momento em que, além de competência linguística, eu tenho uma estrutura profunda associada ao conhecimento sobre a língua, e para eu chegar na estrutura de superfície, que são as frases propriamente ditas, é preciso que haja algumas transformações
que vão possibilitar que um simples entre aspas, tá? Porque não é simples, mas que um simples, entre aspas, conhecimento linguístico se torne algo que seja compreensível pelos outros e que facilite, que possibilite a comunicação entre as pessoas, ok? Eu vou continuar falando ainda sobre essa estrutura profunda, essa estrutura de superfície, porque tem mais elementos que eu quero trazer para você, ok? Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com seus colegas para que eles também possam ter acesso a esse material. Se você tiver ficado com dúvidas, escreva aí nos comentários. Eu respondo todas as dúvidas que vocês colocam nos comentários. E é também uma forma de nós interagirmos e de eu saber como que está sendo a recepção deste material por você, ok? Então eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado por você ter assistido a este vídeo. Fique bem, se cuide, se ame e seja uma pessoa melhor. Até o próximo.